Esta fotografia é tirada nas Pedras Salgadas, e está aqui, digamos, toda a família da minha mãe e o meu pai, eh, os três tios, 2 engenheiros e um economista, a minha tia, que ainda era solteira, o meu avô e a minha avó. Eu estou aqui com um grande penso na cabeça e com um ar muito aborrecido. Eu tinha 3 anos, creio eu não devia ter 4 anos. E isto claramente teve a ver com uma queda que eu tive em Vila Real, tudo que me lembro perfeitissimamente dessa queda, é umas coisas traumáticas, como não se podia deixar de ser, e a fotografia representa, digamos, é encenada na família, claramente é uma família, está tudo de gravata, que é uma coisa extraordinária, tudo de gravata no meio das Pedras Salgadas, na quinta do meu avô, e pronto, e é um belo momento da família que eu guardo com grandes recordações. E guardo em particular pela circunstância de eu ser o único neto na altura e o único sobrinho, o que era amplamente mimado, e portanto tenho este destaque aqui nesta fotografia. Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Francisco Manuel Seixas da Costa e nasceu em Vila Real a 28 de janeiro de 1948. Embaixador durante 40 anos, tem tido uma vida preenchida de atividades e cargos que desempenhou sempre com entusiasmo e competência. O jovem que frequentou o Liceu de Vila Real foi uma tentativa de engenheiro eletrotécnico, até que pressentiu que a sua carreira passaria por outros circuitos. Quando chegou à cidade, foi ao futebol e viu a Seleção Nacional perder no Jamor por 2-1 frente à Suécia. Fez rádio, jornalismo e licenciou-se em Ciências Sociais e Políticas, enverdando pela carreira diplomática, sem que isso tivesse sido um projeto de vida, porque, como diz, a graça da vida é o improviso. Foi dirigente associativo universitário nos anos quentes das lutas académicas em Portugal, enquanto lá por fora se viviam as barricadas do maio de 68 em França. Estava na tropa quando se deu o 25 de Abril e, segundo as suas próprias palavras, não foi herói da Revolução, mas deu uma mão a Abril. Também tem uma mão ativa nos tratados de Amsterdão e Nice e no Acordo de Schengen, no âmbito da construção da União Europeia. Tem uma vida plena de memórias marcantes, como a ida a Israel e Gaza em 1995, coincidindo com o assassinato de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e estava em Nova Iorque quando aconteceram os atentados de 11 de setembro de 2001. Pelo muito mundo a que tem assistido ou participado, o seu blog Duas ou Três Coisas, onde escreve em permanência, é um espólio empenhado e com opinião sobre as coisas deste mundo. Tem ampla obra editada, como Tanto Mar, com um ponto de interrogação, ou Antes que me esqueça, a diplomacia e a vida, um exercício de memória para que a grande e pequena história não se percam na poeira do tempo. Vou falar com alguém que considera que a vida foi o que a vida lhe deu. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram de um país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Depois da fotografia, desta fotografia também em texto, daquilo que eu recolhi da muita pesquisa que fiz a seu respeito, gostava que me dissesse o que era Vila Real nos anos 40, 50. Vila Real era uma cidade muito pequena, em que eu diria que toda a gente se conhecia. É uma cidade que não é uma cidade rica, não tem indústria,
no fundo é um centro de serviços e de partilha agrícola, bastante isolada até geograficamente. Nós tínhamos um marão que nos separava do Porto, hoje há um túnel, mas na altura não havia, e era muito difícil para as pessoas de Vila Real, por exemplo, porem os filhos na universidade a estudar. Foi um esforço, lembro-me para o meu pai, éramos poucos, conseguiam fazer isso. A cidade não era uma cidade muito hierarquizada sobre o ponto de vista social, contrariamente a outras cidades, mesmo de província. Os meus amigos de infância, uns trabalham numa garagem, outro é alfaiate, encontrávamos todos na escola primária pública que havia e que eu frequentei. E, portanto, era uma cidade onde as relações sociais eram relativamente fáceis, o que não significava, portanto, no entanto, que a cidade não estivesse muito marcada, naturalmente, pelas aquelas forças do poder que o regime mantinha. E eu próprio acabei por ser cruzado por isso, porque um tio meu era presidente da Câmara Municipal de Vila Real e depois foi deputado. O meu avô tinha sido magistrado, mas como não queria circular nos tribunais, transferiu-se para conservador do registro predial. E o meu pai era gerente da Caixa Geral de Depósitos, foi gerente ao final de uns anos, durante 47 anos foi funcionário da Caixa Geral de Depósitos, veio de Viana do Castelo para Vila Real, conheceu a minha mãe e um ano depois casaram. Portanto, um casamento entre Transmontano e Minhoto, não é? Exatamente, que curiosamente é o mesmo caso da minha mulher. O pai da minha mulher é Minhoto, veio para trás dos montes, casou e teve essa filha, entre outros. Eu sou filho único, mas ela nasceu no mesmo ano, na mesma freguesia que eu, e somos casados há 53 anos e namoramos há 60 e tal. Portanto, é uma cidade muito pequenina, é uma cidade em que toda a gente se conhece, é uma cidade que, olhando para trás com alguma frieza, eu tive colegas de escola primária que entravam descalços para a escola primária, porque não tinham sapatos. E lembro-me perfeitamente de uma visita do subsecretário de Estado da Educação, Baltazar Rebelo de Sousa, em que fomos obrigados a fazer uma bata para receber o senhor subsecretário de Estado. Vários dos meus colegas não puderam fazer a bata e tiveram que faltar a esse dia porque não tinham dinheiro para fazer a bata. Resta dizer uma coisa extraordinária, é que essa bata só serviu para esse dia. Nunca mais nós fomos... Era só para figuração. Era só para figuração, para a chegada do senhor subsecretário de Estado, que simpaticamente entrou, esteve ali um minuto e foi-se embora. Olha, a sua vontade de intervir já estava a acontecer no liceu? Não, no liceu não muito. Eu diria que o meu pai, nós temos aqui duas tendências dentro. A minha família em Vila Real é mais conservadora, a família da parte do meu pai de Viana do Castelo era mais progressista. Era uma família um bocadinho pouco ligada, por exemplo, à religião, e isso no fundo marcou-me. Eu próprio sou completamente alheio a qualquer pulsão religiosa. Na família em Vila Real eram mais religiosos, mas não muito afirmadamente. Portanto, essa vida, eu diria que acabei por sentir ali um contraste, mas nunca tive ao nível da ação académica minimamente qualquer ação. O meu pai começou a assinar o L'Express, e foi uma das coisas que para mim foi muito importante, ter o L'Express. O meu pai era um francófilo desmesurado, dava explicações de francês gratuitas pelo amor à língua. Era uma coisa extraordinária. E tinha uma ligação à língua francesa extraordinária. Isso, de certa maneira, abriu-me um bocadinho a cabeça. O Le Monde, naquela altura, o L'Express, naquela altura, era um jornal que tinha acabado, uma revista que tinha acabado de sair, de ser lançada, o Jean-Jacques Servan-Schreiber, e eu fiquei ali um bocadinho marcado por isso. Mas quando chegou à universidade, ao Porto, a essa infausta passagem pela engenharia eletrotécnica, na qual... Entrou em curto-circuito, não é? Entrei em completo curto-circuito. E entrei em curto-circuito um bocadinho pelo contraste, isto é, eu saio de Vila Real, filho único, lançado às feras no Porto, e o Porto para mim era Nova Iorque, era Paris, era Londres, quer dizer, foi assim uma coisa deslumbrante, e deslumbrei-me, fiz rádio, fiz variedíssimas coisas, e portanto acabei por estive no Teatro Universitário do Porto, etc. E isso aí é que talvez começo, digamos, a ter alguma noção. Havia um antissalazarismo em minha casa, na parte do meu pai, curiosamente, sempre.
pequenas ironias sistemáticas contra o regime. Da parte do meu avô, não, porque curiosamente tinha sido, como ele dizia, não é correligionário, tinha sido estudante em Coimbra com o Salazar. E trocavam cartões no Natal, o meu avô e o Salazar, durante anos. Mas, entretanto, a intervenção ativa como estudante já aconteceu ao nível universitário. Já foi aqui em Lisboa. Exatamente. Já foi aqui em Lisboa. Já depois de ter visto Portugal perder com a Suécia. Já. Tinha visto perder com a Suécia. Antes... Devo dizer que me lembro muito pouco do jogo, porque eu era muito miúdo, mas foi um momento importante ir ao estádio do Jamor. Exato. Mas depois, de facto, vim aqui para Lisboa, a vida académica estava muito agitada, estamos a falar do pós-maio 68, 69 é um grande ano de mobilização académica. Exato. Aqui, e esta mobilização académica também me leva a ir nas férias para Vila Real e fui um dos motores da Comissão Democrática Eleitoral em Vila Real. A lista a candidatura oposicionista. A candidatura oposicionista nas eleições de 69, já no marcelismo. Eu fui uma das três pessoas que entregou a lista ao governador civil de Vila Real, a lista da oposição. Eu tinha 21 anos, não desconto que tenha sido o meu apelido, que tenha seduzido a oposição, porque o meu tio era o líder da União Nacional na altura. E, portanto, eles devem ter jogado um bocadinho neste contraponto, no sentido de dividir. Contradição é esta. É esta. Mas, entretanto, a sua vida em Lisboa, isso sim já se decalca um bocadinho da minha própria vivência, porque li muitas coisas sobre as tertúlias dos cafés de Lisboa, que consigo, e frequentámos de certeza absoluta ao mesmo tempo, em dias muito próximos com certeza, por exemplo, o Café Monte Carlo. O Monte Carlo era onde se juntava o meu querido José Gomes Ferreira, que foi a primeira entrevista que eu fiz na vida. Naquela mesa do lado direito, do passeio do lado, daquele corredor do lado direito, o José Gomes Ferreira, o Carlos Oliveira, o Abeleira. Do Herberto Helder, o José Cardoso Pires, e portanto... naquele ambiente geravam-se as tertúlias da esquerda possível, foi aquilo que me disse. Era. Ao fazer a leitura da sua vida, era a esquerda possível, era a revolução feita no café. Era a revolução feita no café. Repare bem, também aquilo era o lugar onde nós, no fundo, atenuávamos um bocadinho a nossa solidão em Lisboa. Éramos pessoas de fora, vinham para Lisboa, os cafés eram uma coisa onde se podia estar de forma barata, na altura, a conversar, ou antes de jantar ou depois de jantar, com gente muito diversa, e que trazia boatos, que na altura, o boato nessa altura tem uma força muito grande na nossa vida social, porque consta que em Castelo Branco há uma revolução, consta que saiu ontem um tipo que foi preso, não sei bem, e tudo isto nunca se confirmava, porque não há jornais para confirmar isso, e fazia parte desse mundo, eram as redes sociais à época. Exatamente. Mas também frequentou a Brasileira. Sim, porque quando estava na Caixa de Depósitos, eu fui funcionário da Caixa de Depósitos, quando fui, a certa altura, tive uns problemas académicos e fiz concurso para a Caixa de Depósitos. E depois disse ao meu pai, que já estava na Caixa de Depósitos há muitos anos, olha, somos colegas agora. E, portanto, tive uns anos na Caixa de Depósitos e frequentava muito o Chiado, o Nicola, a Opinião, a livraria Opinião, onde eu parava muito ao final da tarde. Onde se vendiam livros por baixo do balcão. Exatamente. Que era como aliás na Moraes, como aliás aqui também na Barata, eram desde que... O Vavá não lhe dizia nada? O Vavá não, porque eu vou-lhe explicar. Eu era de Monte, eu era cá em baixo. Não, porque eu parava muito no Nova Iorque, que era o fundo no Nova Iorque, e ia namorar para a Suprema, que é relativamente próxima do Vavá. A minha mulher estava ali num lar universitário e eu ia namorar para a Suprema. O Vavá nunca me disse nada, digamos, o ambiente que era comum a muitos amigos que mais tarde vinha ter. O novo cinema português, uma certa nova música portuguesa. A música, também. O cinema, tudo isso era uma... Mas, de facto, é uma Lisboa que eu não tive, quer dizer... E os jornais que lia, eu penso também que líamos mais ou menos os mesmos e assinávamos também o Vértice, provavelmente. O Vértice, a Seara, eu tenho uma coleção da Seara muito forte, o Tempo e o Modo. O Notícias da Amadora. O Notícias da Amadora. Eu fui assinante do Notícias da Amadora. Também eu fui assinante do Notícias da Amadora. Havia o Comércio do Funchal, eu ainda escrevi 2 artigos para o Comércio do Funchal,
um jornal cor-de-rosa, tal como é o Financial Times, mas com um papel mais grosso, que era um papel ligeiramente mais grosso, e o etc. Ainda escrevia uma coisa para o etc. também, que tive um grande gosto. E comprava, eu diria que comprava muitos jornais, na altura... Os jornais tinham muita importância porque traziam os suplementos literários que ao mesmo tempo reproduziam polémicas, o Diário de Lisboa em particular, sim, o República, o Diário Popular menos, havia em casa de um tio meu onde eu vivia, havia o Diário Popular, e portanto só jornais da tarde. Eu de manhã raramente lia os jornais da manhã. Fazia parte da nossa cultura. E o Jornal do Fundão, não nos podemos esquecer. O Jornal do Fundão, que havia em minha casa, porque, curiosamente, a casa onde eu estava, que era a casa de um tio meu, a mulher desse meu tio era irmã do Padre Alberto. O Padre Alberto, que são do Fundão, e portanto o Jornal do Fundão fazia parte ali da leitura. E era um... E se ia formando a sua opinião sobre o país e o mundo? Eu não por aquilo que não estava escrito. Sim, eu era um bocadinho heterodoxo nessa matéria. Fui sempre um pouco refratário a qualquer empenhamento formal de natureza política. As pessoas são aproximadas, naturalmente. Na altura, o Partido Comunista Português tinha uma espécie de tutela moral sobre a esquerda, bem pensante, no sentido de dizer... aliás, não se dizia o Partido Comunista, dizia-se o Partido. O Partido era... Portanto, quando se fala o Partido, não sei o quê... E havia uma certa, digamos, subordinação e até, digamos, um reconhecimento, e eu devo dizer que sou profundamente reconhecido por aquilo que os comunistas fizeram durante o tempo da ditadura. Nós tínhamos um grande respeito pelo Partido Comunista, mas eu nunca fui tentado nem entrar para o Partido Comunista, nem entrar para a maçonaria, onde... que há tempos cheguei à conclusão que nunca fui convidado e alguém me disse: se calhar foste e não deste conta. Quer dizer, porque a maçonaria tem esse aspecto. Mas de facto não. E nunca também fiz parte daqueles grupos maoístas que havia em grande quantidade. Depois do 25 de Abril, acabei sim por entrar para o MES. Já lá vamos. Agora vamos entrar nos bares de Lisboa, porque nós também frequentámos os mesmos bares, concretamente o Procópio. O Procópio, eu sou frequentador. Era um bar em que eu passei, eu não sei quantas centenas horas passei no Procópio, que era uma referência... essencialmente nós tínhamos uma mesa que durou para aí 40 anos, que era a mesa 2. A mesa 2 era a mesa 2, que era o Nuno Berdaró de Santos, que era, digamos, a tutela da mesa 2, e nós ali à volta. E eu, durante, aliás, 10 anos, organizei jantares da mesa 2, que tinham sempre 80 pessoas. E a mesa 2 só tem 8 lugares praticamente, e já isto muito apertados. E eu organizava, porque eram pessoas que passavam pela mesa 2, e era um momento de facto era muito interessante, porque o Solnado, o Cardoso Pires, o Zé Medeiros Ferreira, enfim, havia um conjunto, a Maria de Seu Guerra, tudo isso parou por ali. O próprio Melo Antunes, porque segundo Costa, digamos que o 25 de novembro foi ali elaborado, cozinhado, como dizia a proprietária do Procópio. Não, sim, aliás, aquilo era um sítio de troca de informação e aparentemente, é curioso dizê-lo, havia gente do Expresso que à sexta-feira ia para lá para tomar notas, para mandar ainda uma notícia que saísse no dia seguinte, uma caixa que se pudesse tirar dali, porque era um lugar de cruzamento de informação. Porque esta afirmação é mesmo da Isabel Pinto Coelho. Ela diz: o 25 de novembro foi cozinhado muito provavelmente com o Melo Antunes. E não frequentava mais bares? Eu também frequentava o Snob, por exemplo. Olha, eu tenho frequentado mais agora do que frequentava na altura. O Snob era importante na altura. O Sr. Albino era de Futebol do Porto, eu não sou. E o Snob, mas o Snob era mais jornalístico. O Snob tinha mais jornalística. Mas o Snob tinha mais comida do que o Procópio. O Procópio não se comia-se pouca. Tinha os bifes da Dona Maria. E a tosta mística. E a tosta mística. E portanto o Snob era assim. E depois também ainda frequentei os outros bares do Luís Pinto Coelho, quer dizer, portanto o Foxtrot o Pavilhão Chinês. O Pavilhão Chinês já é mais tardio, embora mais bonito. O João Sebastião Bar. O João Sebastião Bar era uma coisa magnífica. E que depois mudou de nome e passou a Pedro V. Exatamente. E roubou-nos do Procópio
o Juvenal, que era o grande figura central do empregado do Procópio, que foi abrir o Pedro V. Curiosamente, o Juvenal dizia uma coisa muito interessante. Eu não sou um grande barman, mas sou um grande diplomata. Como é que um diplomata pode julgar esta afirmação do diplomata Juvenal? Um barman é um diplomata, porque o barman tem que chegar ali, mas já tem que conjugar pessoas muito diferentes e saber lidar, às vezes, com os conflitos que o álcool potencia e saber anulá-los de uma forma simpática, agradável. E depois disso também além do mais, eu acho que mais do que um diplomata, é um psiquiatra, porque o barman é um confidente, aquela chegada daqui. Estou a ver caras de tipos sozinhos ao balcão a contar ao Juvenal a sua vida e as tragédias familiares, etc. E o Juvenal tinha aquilo com um segredo absolutamente total. Segredo profissional. Profissional total. O Juvenal é uma grande figura. Foi talvez a grande figura que eu conheci deste ano. Não conheci muitos, também não sou um frequentador de bares militante, mas era de facto uma figura extraordinária. Ora bem, e agora vamos para os jornais da época. De repente, é mesmo de repente, em 1973 aparece o Expresso. O Expresso e em termos de comunicação as coisas modificaram-se. É a ruptura completa. Eu uma vez disse ao Francisco Balsemão, nós não somos muitos, mas eu sou das pessoas que lê o Expresso desde o número 1 em papel. E li o Expresso quando estava em Angola, e li o Expresso quando estava em Londres, e li o Expresso quando estava em Nova Iorque, e li o Expresso quando estava na Noruega. Chegava-me por mala diplomática o Expresso. Eu nunca deixei de ler o Expresso, mesmo quando às vezes, vou dizer agora uma coisa, o Expresso não merecia, isto é, quando em algumas ocasiões eu não estava a gostar da orientação do Expresso, eu continuava a ler o Expresso. O Expresso faz parte da minha vida desde 73 e foi uma revolução completa, porque no fundo é trazer os broadsheets britânicos para Portugal e é abrir ali um mundo. O Expresso deve muito, digamos, à ala liberal do marcelismo e à coragem, pode dizer, à coragem, mas também à liberdade que essa ala liberal ganhou no espaço do marcelismo. Depois o Marcelo muito rapidamente percebeu que o Expresso ia ser uma tragédia se o deixassem à solta, e razão pela qual começa a cortar artigos do Francisco Sá Carneiro, etc. Mas de qualquer maneira nós líamos o Expresso. Não há nenhum jornal português naquela altura que trouxesse caixas. Nós ao sábado de manhã tínhamos uma caixa e qualquer coisa de novo. Quase sondagens até, coisas extraordinárias. O Expresso é uma mudança radical, como foi mais tarde o Público, de certa maneira, exato. E num outro sentido o Independente, mas o Expresso é a primeira grande ruptura na imprensa em Portugal e devemos-la ao Francisco Pinto Balsemão. Eu até posso aqui ostentar uma coisa que quem fez uma parte da locução do lançamento do Expresso em 21 de dezembro de 1972 fui eu e o Luís Filipe Costa, no Hotel Ritz. E só depois, em janeiro, no dia 6 de janeiro, um dia depois do meu aniversário, é que saiu o primeiro número do Expresso. Sou um consumidor intermitente. Não tenho todos. Eu quase que fazia de propósito, quer dizer, eu nunca deixei de ler o Expresso até ao fim, e lembro-me de estar numa aldeia qualquer portuguesa, passar um fim de semana, ia de carro 20 km para comprar o jornal, quer dizer, porque fazia parte, sem ler o Expresso, a minha semana não estava completa. O 25 de Abril aconteceu também por causa de um órgão de comunicação com o poder do Expresso. O 25 de Abril é no fundo, o aproveitamento de um apodrecimento do regime, vamos ser claros. O regime, e a prova provada é que ninguém defendeu o regime. O regime mantinha-se quase por uso capião político, quer dizer, não era a luta política civil que ia dar cabo da ditadura, vamos ser claros, e portanto só os militares podiam dar cabo da ditadura. Quem teve a intuição disso foi José Medeiros Ferreira, quando em 73 no Congresso Republicano de Aveiro apresenta uma tese. Ele não foi a Maria Emília, que agora nos deixou, que apresentou essa mesma tese em nome dele, em que ele diz que isto só pode ser feito por um golpe militar. No fundo, vamos ser claros, as pessoas normalmente não dizem isto, mas os militares acabaram por recompor aquilo que tinham estragado no 28 de maio. No 28 de maio fizeram a ditadura militar, no 25 de Abril fizeram a democracia civil, ou o princípio da democracia civil. E, portanto, o 25 de Abril é a decorrência de um país que já não acreditava no projeto colonial, claramente, não havia nenhum entusiasmo, a não ser um
umas faixas muito limitadas de nacionalistas históricos e obsessivos, e é, no fundo, de facto, um cansaço relativamente àquilo. E depois também há outra coisa, é que toda a Europa, a Espanha mais tarde, de qualquer forma, era democrática, nós recebíamos a Europa pelos jornais, pelas revistas, pelas rádios, e tudo isso nos dava a ideia de que havia um outro mundo, nós viajávamos mais, conhecíamos mais, portanto chegámos a perceber, nós temos que também ter aquilo. Eu fui à boleia 2 vezes na minha vida pela Europa, a partir da Rotunda do Relógio. Cheguei da Rotunda do Relógio à Noruega, que não é fácil. Eu cheguei à Dinamarca só. e portanto, aí de repente nós pressentimos que aquele mundo era o mundo que precisávamos. E depois havia aí, no meio disso tudo, Paris, que era assim uma coisa, era uma meca sob o ponto de vista político e cultural. E cultural. Portanto, nós precisamos disto, precisamos de liberdade, precisamos de ler as coisas, ler o que nos apetece, que no fundo era o que trazíamos de Paris. E portanto o regime cai de podre. É esse. O oficial miliciano estava na noite de 24 de Abril na Escola Prática de Administração Militar, escassas centenas de metros da RTP. E é aí que deu uma mão a Abril. Não quero ir mais longe do que isso. O que é que aconteceu? Não, nós tínhamos desde há uns meses várias reuniões entre milicianos que se passavam em casas privadas, com gente de várias unidades, ligados todos ao exército, praticamente, e até com orientações políticas diferentes. E a ideia era que estava em paralelo a decorrer o movimento das pessoas do quadro, com o qual as relações no início até nem eram muito fáceis, mas a noção é que, se calhar, se isto virar, nós temos que ajudar a isto, e em particular na altura tínhamos a dúvida sobre se o golpe poderia ser para o Spínola ou se ia para o Cousa da Riaga. Portanto, na altura tínhamos essa dúvida, porque nós não conhecíamos, vale a pena dizer, tudo isto que nós hoje sabemos sobre o 25 de Abril, sobre o próprio dia 25, os hotéis, essas coisas, nós não sabíamos nada disso. Quer dizer, isto só se veio a saber mais tarde. Nós hoje temos a construção do passado feita à luz de informações que entretanto tivemos. Na altura nós sabíamos muito pouco, na velha regra do serviço de inteligência, que é o need to know. Nós só sabíamos aquilo que era necessário para sabermos. E, portanto, ficámos ali durante uns dias, tivemos os contactos necessários. O nosso contacto, a figura central era o António Reis, que era miliciano. O António Reis é um historiador e foi grão-mestre da maçonaria. Trabalhava na altura na Seara Nova, lembro-me que eu tive reuniões com ele na Seara Nova várias vezes. E o António era a ligação com os oficiais do quadro. E, portanto, nós tínhamos ali um grupo de oficiais milicianos disponíveis para ajudar e foi-nos dito, é melhor vocês virem de manhã cedo porque vai haver de madrugada há uma ação. Mas não ficaram de noite para não levantar suspeitas? Porque seria muito estranho, porque nós iríamos normalmente dormir a casa, que era o normal de quem estava na unidade e casado. Seria muito estranho estarmos ali 5 ou 6 tipos à noite, naquela noite, exatamente. Bom, e portanto não ficámos. Eles tinham o grupo suficiente de oficiais do quadro para fazer a prisão do oficial de dia e do oficial de prevenção. Nós chegámos de manhã, uma parte já tinha saído para a televisão, com o Capitão Bento, com o Alfer Geraldes, com o António Reis. O Alfer Geraldes chegou a ser diretor de programas da RTP. Exatamente. E eu cheguei de manhã e depois tivemos uma cena extraordinária, que é prender o comandante, porque o comandante, nós não contávamos que o comandante entrasse na unidade, porque nunca nos tínhamos lembrado que a casa do comandante tinha um corredor, um passeio que dava para a unidade, e a certa altura apareceu o comandante. E o comandante começa a subir a parada, isto já eram para aí 8 da manhã, e eu estava ao lado do oficial de dia, que entretanto tinha tomado conta da unidade, como formalmente. Eu disse: Gaspar, você tem que prender o comandante. Eu e o António Alves Martins éramos os dois. Já não posso prender o comandante, só tenho que prender o comandante. Alguém tem que prender o comandante. Então agora o homem anda por aqui. Isto é um bocadinho, parece uma história do Solnado, não é? Quer dizer, e o meu comandante, não sei o quê. E eu disse: meu coronel, se calhar. E ele diz-me assim: meu coronel, mas eu já não sou comandante. E eu aí, com um frio na espinha, que até hoje não esqueço, disse: não, já não é. Espero que tenha percebido. Se calhar era melhor irmos para o seu gabinete para falarmos sobre isto. E o homem fica a olhar e vira-se para o oficial do quadro e diz esta coisa espantosa, diz assim: Gaspar, então você deixa-se comandar por um miliciano?
Porque era aqui o espírito de classe. O espírito de classe. O Gaspar estava aflito e disse: bem, então vamos andando para o gabinete. E lá fomos para o gabinete, depois o comandante foi-se embora e tal, não lhe aconteceu rigorosamente nada. E a ideia não era prendê-lo, a ideia era que ele não estivesse ali. E, portanto, as unidades tiveram que ter, naturalmente, a hierarquia subvertida, não é? E ainda no tempo de oficial miliciano foi também membro, penso que na área da comunicação, do MFA. Eu dali fui para a Comissão de Extinção da PIDE. E da Comissão de Extinção da PIDE fui, a certa altura houve, o Júlio lembra-se, o motim dos PIDEs na penitenciária, e nesse motim dos PIDEs na penitenciária eu fui nomeado representante do Exército nessa comissão e fiquei na dependência de quem tinha a comissão, isto é, o General Galvão de Melo, que era o membro da Junta de Salvação Nacional mais conservador, de longe o mais conservador. Sim. E eu fiquei adjunto do General Galvão de Melo, no gabinete dele, na decorrência da comissão de inquérito, e fiquei por ali até ao 28 de setembro, a altura em que o General Galvão de Melo também abandona a Junta de Salvação Nacional, e eu aí vou para o Serviço de Informação, para o General Pedro Cardoso e tal. Como é que se dá a sua entrada para o MES? O MES é era um partido que reunia intelectuais, católicos progressistas, estudantes, digamos, era uma elite de esquerda. O MES eu penso que sim. O MES era um bocadinho, eu diria, uma sequência da CDE de 69 em Sim, Lisboa. Aliás, alguns dissidentes do próprio CDE. Não é? Exatamente. Portanto, não tinha o PC, o MES decidia, mas também não era, e vamos utilizar uma linguagem da época, tão reformista como era o PS. E, portanto, cria-se ali uma coisa. Eu acho que há uma tradição, lembra-se do PSU, do Rocard. Há um pouco esta ideia de ficar a meio caminho entre o comunismo, que era o PC clássico, etc. O PC clássico e os maoístas, que eram grupos muito importantes na altura na movimentação política, e por outro lado os partidos burgueses, o PS e muito menos o PSD, que na altura estava bastante colado a uma imagem de direita, muito mais ainda do que o CDS. E portanto houve ali o MES aparece aí e aparece como é um bocadinho uma elite de esquerda, quer dizer, era um partido que não tinha uma militância, eu diria, excessiva. Tínhamos um colega que colava cartazes de luvas para não sujar as mãos, quer dizer, portanto, as coisas faziam-se com uma revolução limpinha. Era uma revolução limpinha que fechava a horas. De repente, há uma cena de um colega nosso também muito militante, que a certa altura se telefonou para casa porque era preciso de manhã, às 11 da manhã, e a empregada o menino diz que passou a acordar às 4 da tarde, quer dizer, portanto, a revolução fazia-se com o seu tempo. Não Mas, é? digamos, o grande ideólogo que nunca chegou a assumir, digamos, a função de secretário-geral foi Nuno Titório Pereira. O Nuno Titório Pereira é uma figura fundamental, porque o MES, à partida, o MES nasce com uma cisão, que é a saída de Jorge Sampaio e do seu grupo, que já nem fazem parte do MES. No fundo, são fundadores do MES, mas saem logo à partida para criar o chamado GIS, o Grupo de Intervenção Socialista. E o MES depois tem uma radicalização política, em que o Nuno Titório é envolvido, mas também figura... César de Oliveira. Mas o César foi depois junto do Sampaio. Ficou ali numa zona cinzenta. Porque depois tudo isto também tem a ver com os egos. E tem a ver com as histórias anteriores. E, portanto, o mestre, no fundo, tem um conjunto de pessoas que leva para... que hoje se vê... Eu lembro-me de uma vez uma conversa que eu tive com o António Guterres, que estávamos no governo, e o Guterres fez um comentário, o Guterres conhecia mal essa área, e fez um comentário assim: neste governo que tem 40 e tal membros, há alguns que eram do MES, não é? São 15. 15? Ele achou que havia ali uma espécie de uma quinta coluna ali dentro. Não, porque as pessoas do MES também têm esta sissiparidade normal, que cada um pensa pela sua cabeça. Eu próprio fiz várias transmissões diretas de comícios do MES, nomeadamente no pavilhão Carlos Lopes também. E Carlos Lopes, sim senhor. Exatamente. Não éramos um partido conhecido por uma grande militância e por uma grande capacidade de mobilização. Tivemos nas primeiras eleições uma coisa de 1, qualquer coisa de votos. Pois não tiveram representatividade. Mas perguntado o nosso representante pela imprensa o que é que acha deste resultado, ele disse: com este resultado só podemos crescer. Naturalmente. Não, no ano seguinte baixamos ainda. Ora bem, falámos há bocadinho do Expresso como também um motor potencializador do 25 de Abril, mas também há um livro que é Portugal e o Futuro de Spínola, que também vai despoltar um bocadinho, particularmente a questão da guerra colonial.
Spínola, esse livro, que é um livro que curiosamente morre no dia 25 de Abril, porque todas as propostas que ali estão são completamente desatualizadas, é um livro que consegue trazer para a Revolução, para o golpe de Estado, vamos chamar-lhe assim, consegue trazer, digamos, uma parte dos militares que não se sentiam seduzidos por propostas mais à esquerda. O grande mérito do Portugal e o Futuro é ter ido buscar gente mais ou menos conservadora, mas que se revia na figura de Spínola. E, portanto, no fundo, reforça quem faz a revolução, mas depois as águas partem-se imediatamente. Vamos ser claros. Quer dizer, o 25 de Abril e o próprio 1º de Maio é um equívoco, porque dava a ideia que todos estávamos juntos, quando na realidade não estávamos. Quer dizer, no ano seguinte logo se viu que o Dr. Soares e o Dr. Cunhal não podem ir juntos pela simples razão de que o PC não os deixou entrar depois no estádio 1º de Maio. Portanto, há aqui uma separação de águas imediatamente a seguir. O Portugal e o Futuro é importantíssimo, embora aquilo... Há uma frase do Raul Rego, que era o diretor do República, quando o livro saiu, e que disse esta frase notável, que é: o que Vossa Excelência diz neste livro não é novo. O que é novo é isso ser dito por Vossa Excelência. Porquê? Porque na realidade aquilo era uma espécie de gaullismo requentado. Não traz nada de especial. Aliás, essa frase é sua, não é? O spinolismo era o gaullismo requentado. Eu costumo utilizar isso. Eu li isso. Porque no fundo eram as propostas que havia de prolongamento com uma certa tutela da presença africana, que não tinham a mais pequena capacidade de sobrevivência histórica naquele momento, mas que acabaram... Era a solução africana através da diplomacia. Exatamente. Mas que não tinha sentido absolutamente nenhum, e que aliás já, de certa maneira, já tinha começado a ser testada no tempo de Marcelo. Aqueles contactos em Londres, aquelas com o PAGC, etc. Tudo isso falhou. Digamos, a maturação de 13 anos de guerra, no fundo, criou uma situação que não permitia nenhuma solução transitória. E no fundo, na realidade, a guerra colonial é também um dos fatores importantes para que o 25 de Abril pudesse ter lugar. Nós há bocadinho falávamos já de maio de 68. De que maneira é que o maio de 68, mesmo filtrado por informação, de alguma maneira foi motivar também os estudantes portugueses para, por exemplo, a crise académica de 1969? A última crise grande tinha sido a de 62. É uma geração 62, muito importante que também tem a ver com um ano brutal para o Estado Novo, que foi 61. 61 é o ano do início da Guerra Colonial em Angola, do assalto ao Santa Maria, da Luar atacar o avião Casablanca-Lisboa. São um conjunto de acontecimentos. Foi um anos horríveis para o salazarismo. Figueira da Foz também. Figueira da Foz, 62, que é o que lança a Luar, no fundo. 62 é um ano em que isso se repercute na vida académica, quer em Lisboa, quer em Coimbra. Eu não assisti a isso. 69 é um ano que é tributário muito, em primeiro lugar, já das grandes divisões da esquerda, todos os grupos maoístas, e até alguma contradição entre esses mesmos grupos maoístas e o PC, que foi muito importante nessa altura. Tinha tido, e que desemboca no final desse ano, nas eleições de 69, que é, no fundo, 69 é o teste ao marcelismo. Quer dizer, o marcelismo nasce em 28 de setembro de 68 e todo o ano de 69 eu estive na reunião do Palácio Fronteira em janeiro desse ano, onde se percebeu que havia variedíssimas linhas que no fundo iam abalar completamente o marcelismo. E as eleições desmascaram, de certa maneira, a abertura marcelista e dão um impulso académico que depois tem a leitura teórica e até, eu diria, quase a certa altura de ruptura filosófica, que é o Maio 68. O Maio 68 está repercutido. Há uma revista que o ISCSPU, que era, ainda por cima, isto era o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, publica, que é a IBIS, que tem 2 números, e esses números são cheios de artigos sobre a revolução sexual, sobre as Porque coisas... no fundo foi quase a essência do Maio de 68, foram as camaratas dos rapazes e das raparigas. Exatamente. Enfim, não ter, não é? Enfim, é a dificuldade que há de alojamento. Isto pode-se repetir hoje em dia.
Aqui, o jovem que atuava em 1969, que tinha intervenção social e política, tinha o seu quê de romantismo. O maio de 68 também se lhe atribui uma certa dose de romantismo, mesmo primeiro foram os estudantes e depois é que houve a mobilização da classe operária e até primeiro uma certa rejeição do Partido Comunista Francês. Havia romantismo no grupo onde participava. Eu devo dizer Estou a lembrar-me disso porque chamavam ao Daniel Cohn-Bendit primeiro o Daniel Le Rouge e depois Daniel Le Vert, que é aquilo que exatamente, ele agora está é dos verdes. O Daniel Rouge passou para... Mas, não, havia esse romantismo, mas em particular por parte das pessoas que estavam muito mobilizadas e militantes nas várias áreas políticas. Eu devo confessar que, como era uma espécie de um voyeur da vida política, havia, no meu caso, há uma dimensão lúdica fortíssima que está ligada a tudo isso. Uma dimensão lúdica também de alguma inconsciência, numa certa maneira. Quer dizer, portanto, eu estava... Viveu-se aqueles tempos como tudo era possível. Eu já era casado, vivia do meu salário e da minha mulher, do salário da minha mulher, estava no serviço militar e iria sair em 75, mas a noção é que vamos andando, isto tem graça, está a abrir-se o país, vamos ver as oportunidades que isto dá. Eu lembro-me de ter ido a comícios de partidos completamente distintos daquilo que eu pensava, só pela graça de observar esta agitação da vida política em Portugal, que era de facto, aquele ano de 74, 75, foram anos extraordinários, quer dizer, e tudo se passava e todos nos dávamos, embora nós soubéssemos que naqueles que estavam mais engajados politicamente, havia ali contradições sérias, muito E fazer notícias nessa altura era mesmo muito complicado, eu que eu diga, no Rádio Clube Português, porque os acontecimentos sucediam-se ao nível de... não era de uma hora, era de meia hora ou de 15 minutos. No fundo é o Trump avant la lettre, quer dizer... Embora o objetivo fosse outro. Exatamente. Ora bem, a juventude de agora, relativamente à juventude, da nossa juventude, como é que a pode comparar? Há mais passividade, há mais desinteresse pela coisa política, pela coisa social? Há mais desencanto relativamente à capacidade da vida política lhes ser útil. Isto é, eu acho que há um sentimento de algum egoísmo natural, no sentido de dizer isto não me ajuda a nada e, portanto, não vale a pena eu ter uma grande intervenção política porque eu tenho a fazer pela vida. Nós, na altura, eu lembro-me, quando casei... nós fizemos as contas de onde é que podíamos ir viver, mas havia casas para alugar. Eu fui viver para Santo António dos Cavaleiros, portanto num quarto andar, sem elevador, mas uma casa a estrear. Isso era possível. Portanto, hoje em dia eu tenho... Um conto 110. Exatamente. Esse slogan, um conto 110. Eu tinha um conto em 400 e lembro-me que na altura era complicado isso, mas tínhamos alguma expectativa que as coisas iam melhorar. E a noção, essa expectativa de que as coisas iam melhorar é que eu não vejo em muitas pessoas das novas gerações, mesmo algumas da minha família, que já têm as expectativas mais ou menos dimensionadas à falta de ambição, no sentido de dizer isto não vai muito mais longe, quer dizer, já não vamos conseguir fazer ter uma vida muito boa e, portanto, vamos aproveitar o dia-a-dia. Isso também levanta um outro problema que eu tenho vindo a dar conta em algumas áreas profissionais, que é as pessoas, digamos, investirem menos no trabalho e investirem mais no gozo da vida e menos horas de trabalho, menos dinheiro, mas gozar mais a vida e ter mais oportunidade de fazer umas férias e se calhar... Também é um sentido lúdico da vida. Sem ter um sentido lúdico da vida. Porque eu devo confessar, toda a minha vida eu trabalhei muito. Comecei a trabalhar em 71 e ainda hoje trabalho. E o trabalho para mim nunca foi uma coisa pesada. E portanto o trabalho fazia parte do meu gozo. Entendo perfeitamente. Quer dizer, ia fazendo as coisas sempre. O meu medo era deixar de trabalhar, quer dizer, deixar de fazer coisas. Igual. E portanto, hoje não, eu vejo que há pessoas que dizem: não, eu não estou disponível. Eu trabalho ainda em algumas empresas em que são confrontadas com a circunstância de haver gente que diz: não, eu não estou disponível para trabalhar, não sei o quê, a hipótese de fora de horas está fora de causa. Quando eu fui diplomata, em várias partes do mundo, ir ao aeroporto com o meu carro ao sábado ou ao domingo
sem que isso houvesse desconto de horas para que eu para. Era a coisa mais normal do mundo. Ia-se buscar um secretário de Estado às 3 da manhã a um aeroporto de Heathrow, ou uma coisa qualquer. Era a coisa mais normal, fazia parte da vida. Esta coisa de estar sentado em casa, que é uma coisa que as pessoas não sabem, mas quer dizer, o embaixador de repente faltou-lhe uma pessoa à mesa, ficavam 13 e telefona-me para casa e diz: você tem que vir porque eu preciso de alguém para não ficarmos 13 à mesa. E eu largo a minha casa, ponho uma gravata, fato, e vou para casa. Vou à residência do embaixador fazer o jantar ao lado de uma pessoa qualquer. E, portanto, tudo isto era um tipo de disponibilidade que hoje já não existe. E eu até percebo, devo confessar, que já não haja essa disponibilidade para estar tão dependente do trabalho. Agora, eu devo confessar, eu continuo a achar que o trabalho bem feito tem graça, quer dizer... Daí eu ter referido no princípio com entusiasmo e com competência. Com entusiasmo, mas há uma dimensão lúdica a tudo isto, e é possível tirar gozo do trabalho, e da coisa que se faz, e da qualidade do trabalho que se faz, e eu tive sempre isso. Isso também implica alguma humildade numa certa altura, mas também nós temos que perceber que nas carreiras há um tempo, eu costumo dizer no Ministério dos Negócios Estrangeiros, há um tempo para engolir sapos e depois há outro tempo para os fazer engolir aos outros. Quer dizer, há um tempo, durante uns 10 anos da carreira, não se pode ser troublemaker, tem que se ter alguma capacidade de resistência. Olha, deu-me uma deixa ótima porque eu li uma frase em inglês que vou traduzir e que penso que tem muito a ver com o segredo da diplomacia. O diplomata é aquele que tem a arte de mandar o outro para o inferno de tal maneira que o outro até pergunta quais são as direções. Como é que comenta isto? Não, é um bocadinho isso. Quer dizer, a diplomacia tem uma vantagem. Eu devo confessar que agora tenho aprendido imenso com a diplomacia, com o Trump, porque tenho percebido, porque uma das regras da diplomacia é manter portas abertas, e as portas abertas implica sempre, mesmo com o inimigo, mesmo com aquele que está do outro lado da barricada, nós termos sempre uma maneira de poder falar para encontrar um esquiço de compromisso possível. E o diplomata tem isso, quer dizer, não corta as conversas e mantém sempre Esta diplomacia americana atual é um caso, vai ficar nos livros, porque é um caso de bullying organizado que faz com que os diplomatas devam estar, particularmente os diplomatas americanos, devem estar em perfeito pânico, pela simples razão de que vão ter mais cedo ou mais tarde, este é um ponto importante, porque Trump não dura para sempre, felizmente, vão ter mais cedo ou mais tarde de recompor algumas destas linhas. E estas linhas têm que se encontrar. E é a diplomacia que vai fazer isso. E é a diplomacia que vai procurar, digamos, falar com o adversário e tentar encontrar formas através de uma coisa que é uma espécie de um template quase universal. Curiosamente, a diplomacia é um mecanismo europeu, de base europeia. Se nós olharmos até para os rituais e para aquela liturgia toda, é tudo muito europeu. Mas, na realidade, tudo isto se aplica a Nauru e a Tuvalu ou Vanuatu, porque há uma espécie de filosofia global que a diplomacia introduziu no mundo e que no fundo, e que é europeia e que é eurocentrista, mas que no fundo também traduz a vantagem de ter alguém que consiga falar com alguém. Fechar as portas é aquilo que nós nunca fazemos, é deixar sempre um espaço para a conversa e um espaço para poder haver algum entendimento. Porque as guerras tem que se acabar a falar com o inimigo, gosto ou não. Há aqui uma discussão agora na Europa bastante curiosa. Outro dia a senhora Caja Caldas, que é representante para a política externa da União Europeia, dizia, mesmo no final desta guerra, as relações com a Rússia não poderão ser business as usual, não poderão ser normais. É verdade, só que a Rússia não sai ali do sítio. A Rússia está ali. Vai ficar ali para sempre ao nosso lado. Portanto, mais cedo ou mais tarde, nós temos que encontrar, com qualquer Rússia, com pós-Putin, também um entendimento qualquer. E, portanto, para isso, os diplomatas sabem fazer isso. Aliás, Eleanor Roosevelt dizia, e com razão, nunca ninguém ganhou esta guerra, nem vai ganhar a próxima, não é? As guerras não se ganham, não é? Não se ganham, quer dizer, e em particular, como aliás se aprendeu depois da Primeira Guerra Mundial, quando as guerras se fazem depois num registro de humilhação do adversário, isto cria um problema muito complicado para a gestão do futuro, porque os povos têm memória e essa memória projeta-se depois nas pessoas que eles elegem. E qual é o papel dos Estados Unidos neste momento relativamente ao estrago que já se está a sentir e que poderá ser muito maior no mundo inteiro?
Eu acho que é dramático, nós não percebemos por quanto tempo, porque nós não temos a certeza absoluta se esta ruptura é uma ruptura final, em particular no modelo de governança global baseado num conjunto de regras que tinham nascido, aliás, impulsionadas pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. O que está a acontecer da parte dos Estados Unidos, em particular na titularização disso por Donald Trump, é um desrespeito completo e total pelos interesses dos outros. E mais do que isso, a noção de que o interesse americano deve prevalecer sobre os interesses dos outros e que os outros têm que reconhecer isso. Isto faz-me lembrar um bocadinho quase o Império Romano. Quer dizer, os romanos entram por aí para diante e vão andando. Hoje em dia, se nós olharmos para aquilo que Trump quer fazer pelo mundo e que está a fazer pelo mundo e a filosofia e a narrativa que lhe está subjacente, é um pouco a noção de que nós é que vamos determinar o que vai acontecer e vocês têm apenas que se adaptar a isso. Ora bem, isto nunca aconteceu entre Estados democráticos, em particular entre Estados aliados. Supostamente éramos. E, portanto, esta falta de capacidade de perceber o interesse do outro, porque há um ponto importante que Trump não tem em consideração, é que ao humilhar democracias, ou ao humilhar os dirigentes das democracias, está, de certa maneira, a deslegitimar aqueles que estão a representar as democracias. Ao humilhar o chanceler alemão, ou a senhora Meloni, ou o primeiro-ministro britânico, na realidade isto está a pôr esse cidadão perante os seus eleitores como alguém, enfim, sem força, desprezível. E, portanto, isso é uma coisa que vai, a prazo, ter efeitos na própria salubridade dos regimes democráticos. E, por outro lado, ao trabalhar desta maneira, em primeiro lugar, está a dizer a países como a China que podem fazer o que desapetecer e está a dar sinais digamos, a autocracias de nível intermédio que podem, digamos, funcionar nas suas zonas de influência. Acho que é um dos momentos mais dramáticos, eu diria, da construção de uma ordem internacional de diálogo que nós pensávamos que iria persistir, mesmo desgastada, mas que pensávamos que era, no fundo, a matriz essencial da nossa vida futura. Quer dizer, isto faz lembrar, portanto, a frase de Churchill, quando disse que os americanos são conhecidos por fazerem a coisa certa depois de todas as outras possibilidades se extinguirem. Eu acho que essa frase do Churchill não se vai aplicar ao Donald Trump. Ele nunca vai conseguir fazer a coisa certa. Olha, para terminarmos uma conversa com um embaixador, eu fui pescar as memórias inconvenientes de um diplomata de carreira. Esta coisa da vida não é fácil, porque é um livro de autoria de um ex-colega meu do liceu, o José Bosa Serrano, que é um embaixador e que foi também já retirado, e que foi livro apresentado por si. É mesmo verdade que esta coisa da vida de embaixador não é fácil e as memórias inconvenientes de um diplomata também podiam ter sido escritas por si? Não, eu não. Quer dizer, é assim, eu tenho uma experiência diferente do Zé, sou um grande amigo do Zé e, aliás, como ele aliás diz no livro... Ele é um monárquico impenitente. Ele é um monárquico impenitente, eu sou um republicano impenitente também, e quase jacobino. Mas o Zé o Zé é um grande patriota e, portanto, foi um grande monárquico que serviu a República muito bem. O Zé fez uma carreira. Eu fui uma das pessoas que estimulou o Zé a entrar para a carreira diplomática. Ele, aliás, diz isso no livro. E tenho um maior desapreço por ele, particularmente por momentos difíceis que ele passou em termos de pessoais, de doenças e do trabalho em que ele se empenhou. O Zé vive precisamente nesses circuitos da aristocracia, das casas reais. Ele teve uma sorte extraordinária, porque que só teve postos em monarquias. Exatamente. Mesmo no Vaticano, que também seria uma monarquia, e um posto em que ele foi acreditado era a Ordem Soberana de Malta. Quer dizer, não lhe faltou praticamente mais nada. Nunca esteve em Inglaterra, mas de qualquer maneira, o livro é interessante, tem uma série de historietas e tem, digamos, depois aquela caricatura da diplomacia que faz muito parte também de uma certa mitologia. O Darrell tem isso, e portanto há variedíssimos escritores que foram buscar essas anedotas. Eu próprio,
num livro que publiquei, antes que me esqueça, também conto algumas histórias que passadas, digamos, sempre com os nomes. O Zé fez uma coisa para poder contar algumas histórias e bem, teve que inventar uns pseudónimos porque as histórias eram demasiado picantes para isso, mas tem coisas extraordinárias, quer dizer, como aquelas senhoras que eram irmãs do soldado desconhecido e que ofereceram um conjunto de limões a não sei quem, quer dizer, e, portanto, que era uma senhora que contava estas histórias. E, portanto, há muitas historietas que têm graça e uma delas, que ele conta no livro, eu já a posso contar, porque há uma senhora que era mulher do embaixador em Paris nos anos 30, quando, aliás, foi a pessoa que comprou a casa, Gama Ochoa, e a senhora chamava-se Maria dos Prazeres Ochoa, e era conhecida nos grupos de Marie des Plaisirs Ochoa. E o Zé coloca a Maria dos Prazeres à escolha. E o Zé coloca essa história no livro. É um bocadinho ousada, como é ousado eu estar a dizer isto aqui, mas faz parte também um bocadinho da mitologia e da graça que a diplomacia tem. A frase que ele tem, esta coisa da vida não é fácil. Não é, eu costumo dizer que é uma estranha forma de boa vida, para não utilizar a frase da Amália, que é uma estranha. Não, a vida de diplomacia pode ser complicada, tem momentos muito complicados, nós temos de estar preparados para. Eu vivi em Luanda na Guerra Civil, com o recolher obrigatório e com as batatas a irem em mala diplomática para Luanda. As batatas e os ovos a irem daqui, foram períodos complicados, mas faz-se, quer dizer, como no final o autor dessa frase é o embaixador Leonardo Matias, uma grande figura da diplomacia, que repetia isso, mas depois acrescentava, mas faz-se. E portanto, e de facto fez-se, e acho que apesar de tudo fizemos-la bem, e acho que a diplomacia portuguesa e agora vou dizer aqui uma coisa, provavelmente alguns dos meus amigos de esquerda não gostam de ouvir, mas que a diplomacia portuguesa foi muito eficaz, ou tão eficaz quanto era possível, na defesa de uma má política antes do 25 de Abril, e depois a seguir ao 25 de Abril conseguiu transformar-se naquilo que é uma capacidade de projeção no plano internacional, nomeadamente no âmbito multilateral, que nos levou a ter um Presidente da Comissão Europeia, a ter um Presidente do Conselho Europeu, um Secretário-Geral da ONU. Também isso se deve muito à imagem que a diplomacia ajuda a criar da qualidade da expressão externa de Portugal. Pronto, aqui tivemos uma conversa à escolha. Um abraço para si, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Mas quase sempre